Então vamos lá? As meninas aí se apresentando agora? Vamos lá? Olá, boa noite. Quem está falando aqui é Martes Leila, a Martes Leila do Instagram e YouTube Martes Leila Vigiai. É a ministra da Paróquia Sagrada Família que está aqui com as meninas da Paróquia São João pra gente, isso, fazendo esse mexido bom, de boa conversa, de catequese com muito amor e muito gosto. Estamos aqui mais uma vez, primeira quarta-feira do mês, tem Vigiai no rádio. Então, estou aqui com a graça de Deus e com muita disposição para poder falar de alguns santos. Aqui é Valéria, né? Quanto me afastadinho, mas porque precisa de mim, eu tenho que ir. Só corre lá nos distritos, né? Tem que ir nas comunidades, né? E esse mês eu fui em 3 Braonas, Lituía, assim, uma atrás da outra. Esse mês teve muitas festas, né? É. E na graça a Deus, vou aqui o meu abraço, né? Desejo um abração para todos, uma quarta-feira bem abençoada. E hoje, né? A nossa querida Leila, que aqui eu não tiro o olho dela. Se eu tirar os olhos dela, eu não presto atenção. Meu Deus! Tem que ficar assim de olho nela para poder a gente não perder nada. Porque tudo que ela fala cai no coração. E que Deus te abençoe sempre, viu? Amém. E cada dia mais, né? A nossa amiga ali, a Margarita, o pessoal está falando que você tem muito dom. Falar que você tem muito dom, você tem um dom da palavra. Você não falou que é do Espírito Santo, não? Falei, não, sem ele a gente não é nada, né? Ele conduz. Mas ela tem que falar. Mas a pessoa tem que querer ser instrumento também. Porque o Espírito Santo, ele é muito educado. Ele não vai agir se você não quiser. Ele age através de você, Margarida, porque você está com o coração aberto para ele. Sim. Né? Foi até lá no texto, né? No anterior, ele falou que você tem o dom da palavra. Ele fala com muito carinho de como você tratou a mulher dele, entendeu? Então, vamos conversar? Hoje eu tenho muitos assuntos e trago-os todos da paróquia onde moro. Falando aí de muitas festas, a paróquia Sagrada Família esse mês está festejando Nossa Senhora Rosa Mística, São Camilo, São Cristóvão, São Joaquim e São Paulo. É uma festa depois da outra, tem festa que está junto dentro da outra, então... E muito santo, todo mês de julho. Então, falar um pouquinho sobre a história, a vida de cada um. Então, vamos conversar um pouquinho sobre, agora vamos falar um pouquinho sobre Rosa Mística. Como é que aconteceu? O que acontece? Nossa Senhora de Rosa Mística, a Nossa Senhora realizou uma aparição, a Pierina Guili. Eu espero estar falando o nome direito. Né? No quarto de um hospital onde a Pierina trabalhava. A Pierina era uma enfermeira. Ela trabalhava agora é que a língua vai dar nó, em Montecchiari, um hospital. Ela trabalhava lá nesse hospital, lá na Itália, em 1947. Ou seja, eu posso dizer, foi logo ali. Na aparição, Nossa Senhora apareceu como uma senhora muito bonita, e ela é, vestindo um véu branco e uma túnica púrpura. Aí você vai falar, mas eu vou lá, Nossa Senhora Rosa Mística tem uma roupa branca. Mas a primeira aparição, ela estava vestindo uma túnica púrpura e ela tinha 3 espadas perfurando seu coração, não as 3 rosas. 3 espadas. A primeira aparição, ela aparentava estar triste, com uma profunda tristeza. E aí foi então que a Virgem, chorando, disse para a enfermeira: oração, penitência e expiação. Essa foi a primeira aparição. A segunda aparição, passando um tempo, Nossa Senhora realizou essa segunda aparição. Nela, as 3 espadas tomaram o lugar de 3 rosas. Uma rosa, uma branca, uma dourada. Quando apareceu, pediu que todos orassem pelos sacerdotes.
através de uma nova devoção mariana que seria difundida pelo mundo. Ela também pediu, na aparição, que no último dia de todos os meses fosse consagrado a ela e que no dia 13 de julho fosse definido como o dia da rosa mística. Então, a aparição de Nossa Senhora Rosa Mística, ela tem uma atenção principal aos sacerdotes e às pessoas que têm vida consagrada, não nos eximindo de nenhuma responsabilidade, mas a tristeza que ela carregava na primeira aparição é quanto a pecados destas pessoas, sacerdotes e pessoas de vida consagrada. Diversas outras aparições, a enfermeira Pinheirina, foram relatadas. Em todas elas, Nossa Senhora da Rosa Mística pediu penitência, a oração e o cuidado com as vocações sacerdotais e com as instituições religiosas. Além disso, a Virgem curou inúmeros enfermos. Em uma das aparições, disse que tinha intenção de ser venerada como Nossa Senhora da Rosa Mística e ordenou que o meio-dia do dia 8 de dezembro fosse uma festa da Imaculada Conceição, também chamada de Hora da Graça. 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, Hora da Graça. Então, próximo 8 de dezembro que vem aí, quem não sabia disso, vamos aproveitar, né? Para neste momento termos a Hora da Graça. A simbologia das espadas e das rosas. Existe um significado para as 3 rosas e para as 3 espadas que aparecem no coração de Maria. Uma das espadas simboliza a escassez das vocações, por isso que ela estava triste. A outra representa os pecados mortais dos religiosos. E a última simboliza o sofrimento sentido pelos sacerdotes e monges que cometeram a mesma traição de Judas. Muito sério, né? Por outro lado, as rosas representam os 3 pedidos de Nossa Senhora, sendo eles o espírito de oração, representado pela rosa branca, o espírito de expiação e sacrifício, simbolizado pela rosa vermelha, e o espírito de penitência, simbolizado pela rosa dourada. Ou seja, a cada uma das espadas vem uma rosa para poder mudar aquela realidade. Nossa Senhora dando atenção para todos, em todos os sentidos, né? Então vamos rezar pelos sacerdotes, por todos que têm a vida consagrada. Aqueles que estão corretos, porque tudo na vida tem o certo e o errado, tem o bom e o mal. Não é porque é sacerdote que é santo, não é porque a pessoa tem vida consagrada que é santo. Às vezes ele também ali está numa vida de pecado como nós, não é verdade? Mas aí Nossa Senhora vem nessa aparição para poder trazer para eles um recomeço e para nos ensinar também a rezar por eles, a colocá-los em nossas orações. Nos terços é pedido, tem essa intenção fixa, e às vezes a gente deixa de lado, né? Às vezes a gente reza o texto sem pôr intenção nenhuma, né? Na pressa, na correria. Então aí a primeira festa que a Paróquia Sagrada Família está trabalhando aí, vamos colocar em oração todos. Eu sempre coloco lá no texto à tarde todas as pessoas que trabalham nas festas, equipe de liturgia, quem está limpando a igreja, quem está preparando tudo, porque é uma correria muito grande. A gente consegue fazer tudo isso com a nossa vida, né? Com a nossa rotina. Então, colocando todos aí da comunidade Rosa Mística e deixando aí o meu abraço vigilante para cada um deles. É interessante, né, saber a história do santo, né? Às vezes a gente passa tão despercebido, né? Eu não sabia da Rosa Mística. Essa das espadas não sabia. Né? Porque rosa a gente associa que ela... Porque fala na Rosa Mística, você lembra automaticamente da imagem. Ela de branco com aquelas 3 rosas. Exatamente isso que eu penso.
Só, e eu vi imagem, eu fiquei assim, que eu pesquisei, porque no ano passado eu fiz vídeo pro canal. Canal esse que completa hoje 2.000 inscritos. Temos 2.000 inscritos lá no YouTube. Abraço aí para todos os vigilantes que estão me ouvindo, estão aí bombando aqui, o grupo tá plim, 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 estão vendo vocês. Daqui a pouco eu mando um alô para vocês, mas mandando já um alô especial, aí vai ficar todo... Marco Aurélio, boa noite para você, tá? Tá ligadinho? Com certeza ele tá ligadinho. Ele tá ligadinho junto com a esposa dele, ele e a Juliana. Então, boa noite para vocês. O primeiro alô. A Juliana que passou um zap aqui. Pergunta a Juliana se é ela no WhatsApp do rádio. Boa noite, meninas. Juliana. Tem a fotinha só dela. Tá de azul? Acho que sim. É ela. Agora teve uma também que passou uma boa noite aqui. A imagem é um santinho. Parece que... Boa noite, amados. Aqui é a Regina. Regina, boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite, Regina. Boa noite, Juliana. Isso, a Juliana também tá aqui eu tenho uma música que eu achei da Rosa Mística. Olha! Vamos lá, então. Nossa Senhora e suas faces, cada face dando atenção para nós em algum aspecto. É muito bonito isso, a presença de Maria. Em tudo, em várias fases. Você vê que é outro dia, 1947, outro dia, né? Então, assim, é muito bonito ver ela sempre com atenção a todos nós. Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Eu acho interessante assim também, cada pessoa tem uma santa, né, que tem assim uma devoção maior, né? Tem gente que é Nossa Senhora Aparecida, né? Tem gente que é Rosa. Eu acho muito assim, um pouco bem místico, né? Muito legal, muito interessante. Muito mesmo. No fundo é uma só, né? Eu tenho. Você tem? Eu amo Nossa Senhora. Aparecida, né? Você já contou pra gente como Aparecida. Cidinha, sua amiga. A minha alegria do ano é em outubro ir para Aparecida. E você só gosta de ir em outubro, né? Eu gosto de sofrer. Ultimamente eu não tenho sofrido, não. Eu tô com uma vida bem boa, assim, mas eu gosto daquilo de ficar com fome na fila, entendeu? De ficar em pé, com a perna doendo para acompanhar a missa. Aquela sofrência do romeiro, eu gosto disso. E eu tive em Congonhas no ano passado, e aí eu lembrei, porque eu tô falando, eu tô com uma vida muito boa lá em Aparecida, sabe? Tô no conforto e tanto lá. Lá é tudo muito confortável, tem banheiro, tem água, agora tem tudo, né? Você acha tomada para carregar celular, você tem ideia. Tem banheiro para a mãe ir com o filho pequeno. É um conforto muito grande. Já foi bem pior, né? Já foi. Então, assim, aí eu fui em Congonhas e aí eu lembrei o que é vida de romeiro. Sol, muita gente, morro, sede. Falei, é isso aqui que a gente gosta. Aí deu para resgatar. Aí você lembrou? Lembrei, deu para resgatar. Quando vocês vão lá no núcleo, né? Oi? Quando vocês vão lá no núcleo. A sexta-feira santa, a caminhada do desafio, a via sacra do desafio, né? E uma coisa que eu quero falar, eu fico boba de ver a disposição do Padre Ney. O Padre Ney vai todo, parece que nem tá cansando, rezando. E a Luciana, não é só ele não, esse ano ainda falei, vocês arrumaram um companheiro, o Padre Ney, a Luciana, e esse ano teve o coroinho Samuel. Eles plenos na frente, nós tudo atrás. E eles
O Samuel é o filho da Luciana, não, né? O Samuel, não, ele é filho da Alcione Zanovelli. A Alcione trabalha lá no Caique. Então, assim, e ele, na hora de bater a catraca, ele todo pleno. Parecia que eles não estavam cansados. E nós atrás todos esbaforidos. Mas vamos caminhando até lá em cima. E é muito bom. Quem ainda não foi, tá com as perninhas boas, o joelhinho tá bom? Vamos! Marca aí na agenda, aí na sexta-feira da Paixão, a Via Sacra do Desafio é um exercício muito bonito. A gente caminha, a gente reza, a gente vai em silêncio e as palavras do Padre Ney sempre nos incentivando e ensinando. Ai, muito bom. Mas então, falamos da Rosa Mística, temos tempo? Nós vamos melhor ir para o intervalo? Tem 2 minutinhos ainda, pode introduzir alguma coisa aí, depois a gente entra no intervalo. Então tá, quando for a hora você me avisa. Falta um minutinho. Então vamos falar, o próximo a falar é São Camilo de Leles. Então, atenção, bairro Centenário. Isso, fiquem ligadinhos, daqui a pouquinho a gente volta, continuar com esse bate-papo tão gostoso, né? Tão leve que está sendo aqui hoje. E São Camilo de Leles nasceu lá por volta do descobrimento do Brasil, com uns pais mais com a idade avançada, e aí o pai era militar, bravão, né? E aí nasceu Camilo. Nasceu Camilo, criado pela mãe dele, toda educou ele, e ela faleceu, ele tinha mais ou menos 13 anos quando ela faleceu. E aí ele sofreu aquele baque de perder a mãe e revoltou. Camilo resolveu ficar rebelde. Passou a detestar os estudos, passou a detestar tudo que ele aprendeu de igreja com a mãe dele, ou seja, tudo que a mãe queria para ele, ele passou a detestar. Meio que querendo brigar com a vida, né? O pai tinha um problema, ele era viciado em jogo. E aí ele não tinha estabilidade nenhuma. Vivia mudando de quartel em quartel, porque ele era militar. Então ele ia para aquele quartel, arrumava ali um problema, mudava para outro quartel, arrumava outro problema. E assim foi a vida de Camilo, até Camilo fazer 19 anos e o pai falecer. E aí Camilo, quando foi receber a herança do pai, sabe o que era a herança do pai? Uma espada e um punhal. E ele achando que era dinheiro. Nem testemunho bom, nem dinheiro, não. Uma espada e um punhal. Ou seja, seja bravo, seja rebelde, né? Não vai para concórdia. E o que aconteceu com Camilo? Ele se tornou um jovem forte, violento, brigador e fanático em jogo. A morte do pai também foi um baque para ele, e aí ele... As pessoas tinham medo dele, medo de tão violento que ele era. E aí só em ambientes ruins, né? Porque a pessoa viciada em jogo, bebido, né? Que vida que vai ter? Só que ele conheceu um frade. E esse frade não teve medo dele, não. O frade era corajoso. E aí conversou com ele, começou a ter longas conversas com ele, começou a conquistar o Camilo. E aí o Camilo ficou amigo dele, começou a deixar a violência de lado, começou a enxergar o sofrimento das pessoas, começou a ser... Ele precisava de uma boa influência, né? Então, ele começou a querer ser também um franciscano, quis entrar para a ordem. Só que quando chegou lá, ele não foi aceito no convento, sabe por quê? Ele tinha um machucado no pé, que não sarava. Os franciscanos depois aceitaram ele mesmo como de primeiro não aceitou, talvez seja até por medo, né? Esse moço bravo. Mas aí depois eles aceitaram o Camilo lá, e aí eles levaram ele para fazer um tratamento num hospital lá em Roma. Lá ele teve um diagnóstico triste, o tumor, ele tinha um tumor no pé e era incurável. Como não tinha dinheiro para fazer o tratamento, porque a herança dele foi só um punhal, uma espada, não tinha dinheiro para fazer o tratamento, ele ofereceu-se para trabalhar como servente e conseguiu trocar a força de trabalho dele pelo tratamento. Porém, além da ferida, ele tinha uma outra doença, o vício no jogo.
Por afundar no jogo e nas dívidas e em confusões, ele foi demitido. Pedirem para sair, convidarem para sair. Na rua, sem trabalho, sem dinheiro, com um tumor incurável, ficou sabendo que os frades capuchinhos estavam construindo um mosteiro. Ele lembrou lá do amigo lá, né? Ele conseguiu um emprego como servente de pedreiro. Não conseguiu entrar para a obra, mas conseguiu um emprego de servente de pedreiro. O contato diário com os franciscanos foi mudando ainda mais o coração dele. Aí ele voltou para aquela convivência, né? E foi mudando o coração dele. E aí ele teve uma visão. E que ele não contou para ninguém o que é essa visão. Ninguém sabe o que é essa visão. Depois dessa visão, ele nunca mais voltou a jogar. Converteu-se profundamente. Ele tinha 25 anos. Transformado, Camilo pediu para ingressar novamente na ordem franciscana. Porém, por causa da ferida, não conseguiu. Os franciscanos, porém, conseguiram que ele fosse internado de novo lá no hospital. E numa segunda estadia, foi bem diferente da primeira. Não teve confusão, não fugiu para jogar. Ele tratava da sua ferida, mas passou também a cuidar dos doentes. Porque ele tinha ferida, mas ele era forte. Fazendo trabalho voluntário, ele assistia sempre aqueles que eram mais repugnantes. Aqueles com as doenças mais... Ninguém queria chegar perto. Ele estava lá. Ele estava lá. E nisso, ele começou a enxergar, no doente, ele começou a enxergar Jesus Cristo. E ali, cuidando deles, dos rejeitados, dos repugnantes, o coração dele começou a pulsar o quê? Caridade. Os enfermos que não tinham condições de se manifestar, agradeciam emocionado, com carinho, aquele moço que até carregava eles, cuidando deles. O testemunho de São Camilo começou a atrair jovens que dispunham a segui-lo com um amor gratuito aos doentes. Neste tempo, a santa amizade nasceu com um padre e um futuro santo, que foi decisivo para a vida dele. Quem que é esse santo? São Felipe Neri. Teve amizade com São Felipe Neri. E ele percebeu que Deus derramava na vida de Camilo muito amor, muita atenção, apesar da ferida, apesar do passado. Os dois fundaram a Congregação dos Ministros Camilianos, que a princípio era uma irmandade e depois foi crescendo, e hoje estamos aqui falando da vida deste santo convertido das mesas de jogo a carregar os doentes. São Camilo de Leles. Eu nunca reparei como é a imagem de São Camilo. Ele é olhado com o cachorrinho. Ele tá de pé e tem mostrando, né, o machucado, e tem um cachorro do lado dele. Mas tem uma. Essa é uma das. Não, essa não. Essa é São Peregrino, né? Não, essa não. Peraí, deixa eu achar aqui que eu vou te mostrar. Ele tá com a roupa do. Aqui, São Camilo. Ele amparando um doente, e o doente tem o rosto de Jesus. A roupa preta com a cruz vermelha no peito. No dia de São Camilo, na cruz vermelha. Isso, a roupa preta com a cruz vermelha no peito, e ele está amparando o doente. O doente tem o rosto de Jesus, porque ele enxergava em todos os enfermos, ele enxergava Jesus. Agora, São Cristóvão. São Cristóvão é do dia 25. Mais fim de mês. Mas aí tá junto com a festa de Santana. Por que esse santo resolveu tudo no... São Cristóvão é o seguinte. Eu não vou pegar a data não, senão eu vou perder tempo aqui. São Cristóvão tinha um nome estranho. Ele era um gigante. Lembra lá Davi e Golias? Golias não é um gigante? Então acho que é da mesma terra lá. Então ele chamava Réprobo. É o nome. Ele tinha esse nome. E ele queria servir ao rei mais poderoso da terra. Então ele estava ali servindo um rei, e esse rei, ele sempre fazia o sinal da cruz quando falava algo, dependendo do que fosse, ele fazia o sinal da cruz.
Aí ele quis saber por que ele fazia o sinal da cruz. Ele, não, porque eles estão falando do diabo. E o diabo, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Aí ele pensou, então esse rei não é poderoso não, poderoso é o diabo. Tem medo dele? Tem medo dele, eu quero ir atrás desse diabo, eu quero servir ele, porque eu vou ser servo do rei mais poderoso da terra. Aí ele pegou e foi atrás do diabo. E apareceu, né? Chamou. Todo garboso, cheio das conversas, tudo bonito, todo galanteador. E aí ele começou a servir o diabo. Então vai ali, vai para lá, vai para aqui, vai para lá. Tinha um lugar que o diabo não ia de jeito nenhum. Aí ele, muito observador, por que você não vai para aquele lugar ali? Ah, porque ali tem uma cruz, e a cruz lembra um certo Jesus de Nazaré. Então, se esse diabo que é poderoso corre dessa cruz, ele não é o mais poderoso. Quero servir esse tal de Jesus. Foi atrás para servir Jesus. Só que ele não encontrou. Procurou, não encontrou. Ele encontrou, mais uma vez, um frade. Encontrou um frade, um franciscano lá, um monge. Encontrou um monge. E aí esse monge começou a dar catequese para ele. Porque ele contou o que ele estava procurando. Ah, não, você não me interessa, não, porque você não tem muito poder. Eu estou procurando Jesus. Aí ele, mas Jesus você vai achar nas pessoas, ajudando as pessoas, sendo caridoso com as pessoas. Aí você vai encontrar Jesus. Ah, é? É. Você pode também encontrar Jesus fazendo jejuns. Ah, não consigo fazer jejum, não. Sou muito grande, eu tenho que comer muito, preciso comer muito, não consigo. Então você pode fazer caridade. Ah, então isso aí eu posso fazer. Então, tem um rio ali que as pessoas têm dificuldade de atravessar, porque não tem ponte. Você pode atravessar as pessoas ali. Ele era grandão. Sim, grandão, forte, vai lá atravessar. Tá, então vou fazer isso aí. Então assim eu vou encontrar Jesus. Você vai encontrar Jesus aí. Foi lá. Transporta 1, 2, 3, passa tempo, até que um dia. E por fim, o réprobo já estava até achando interessante de ajudar as pessoas, que as pessoas agradeciam ele, muito, né? Muito feliz, muito obrigado e tal. Aí ele disse, não estou achando esse Jesus não, mas esse povo gostando de mim tá legal. Tá. Um belo dia apareceu um menino para ele atravessar, e ele foi atravessar o menino. E ao atravessar o menino, quase que ele morre afogado, porque o menino tinha um peso descomunal. O menino era muito pesado. E ele não entendendo, gente, um menino desse tamaninho, como que pode? Quando ele conseguiu chegar do outro lado, que pôs o menino, falou, menino, o que aconteceu? Eu quase que não consigo te atravessar, porque você parece que está com o peso do mundo. É porque eu sou aquele que rege o mundo. Eu sou aquele que você estava procurando. Eu sou Jesus de Nazaré. E ali ele se converte totalmente a todos os ensinamentos de bondade, de justiça. Deve ter feito, passou até a fazer jejum, né? Porque ele conheceu, ele olhou para Jesus. Jesus veio ter com ele. A partir dali, o nome dele é mudado para Cristóvão. Por quê? Aquele que transportou Cristo. Acho que a história acabou aí. Ele fica ali servindo e começou a evangelizar, porque isso acontece com quem conhece Jesus. Ele não fica quieto, ele vai contar para todos quem é Jesus que ele conheceu. E ele começou a catequizar a todos. O rei ali por perto não gostou. Aquele homem está lá transportando os outros, está ensinando de Jesus, o povo está ficando rebelde porque está todo mundo querendo esse Jesus, manda prender. Mandou prender Cristóvão. Cristóvão foi preso, foi torturado para deixar de pregar, de acreditar, de crer em Jesus. Cristóvão não aceitou deixar de crer. Então ele foi condenado à morte. E no momento do martírio dele, isso aí porque o que acontece com a história de São Cristóvão? Isso é tradição. Então essa história vem desde lá até hoje. Aumenta aqui, diminui ali, muda ali, troca nome. Então, há quem diga que
no momento do martírio, atinge Cristóvão com flechas, e uma das flechas atinge o olho do rei. Então, Cristóvão diz para ele, quando vocês acabarem aí que vocês estão querendo, vocês vão fazer comigo, vocês vão fazer, porque eu não vou lutar com vocês. E eu não vou deixar de falar de Cristo. Vocês podem pegar e passar o meu sangue no olho do rei, que ele vai recuperar a visão. Ali, martiriza Cristóvão, fazem um barro com aquele sangue de Cristóvão, passa na vista do rei. O rei, ao ter a sua vida restabelecida, também se converte e passa também a falar de Jesus. Essa é a história de São Cristóvão. História linda, né? Bonita demais, né? Por isso que eu te falei, conversão. Camilo Cristóvão, conversão. Mas não é o São Cristóvão que é os caminhoneiros? Exatamente, por transportar. Transportou Jesus, transportou muitas pessoas. E aí hoje ele é o padroeiro dos motoristas. Muito legal a história de São Cristóvão, não sabia. Ele de transportar eu sabia, mas eu não sabia o porquê. O porquê, esse negócio dele do martírio, né? São Cristóvão é um santo mártir. Ele não negou a fé. Aí quando é santo assim, o pai usa vermelho, né? Vermelho. São Cristóvão é vermelho. Igual no dia de São Pedro e São Paulo. Exatamente. Vermelho. Derramaram seu sangue em nome de Jesus. São Sebastião, São Jorge. A capé é Santana e São Joaquim, os avós de Jesus. Idade avançada. Quem não sabe, Santana e São Joaquim, os avós de Jesus. Uma particularidade, antes celebrava só Santana num dia e São Joaquim no outro. Depois o Concílio Vaticano II juntou. Então, Santana e São Joaquim no dia 26 de julho, dia dos avós. Exatamente, exatamente. Santana e São Joaquim têm uma história eles de idade avançada, sem filhos, e pedindo a Deus para ter a bênção de ter um filho. E São Joaquim vai fazer a sua oferta no templo e ele hoje ia falar discriminado, né? Hoje ia falar, ele foi rechaçado, o sacerdote não aceitou a oferta dele porque ele não tinha filhos. Ele triste sai dali e ele decide ir para o deserto para rezar, para ficar mais perto de Deus e pedir. Então ele vai para o deserto, passa uma quaresma, né? Passa uns dias no deserto rezando, pedindo para ter um filho, porque ele não aguentava mais aquela humilhação, ao ponto de ser humilhado, né? Sofria bullying, né? Na igreja, gente, meu Deus. Era bullying, o que era bullying? E aí, como Deus faz tudo muito bonito e conserta muitas coisas, né? Ele, lá na oração, um anjo avisou para ele que ele teria uma filha e que essa filha seria cheia de graça. Santana, por sua vez, que estava em casa, triste também sabendo do que o marido tinha passado e estava também em oração, recebe também a visita do anjo. Quando Joaquim vem do deserto e os dois se encontram, Maria nasce meses depois. Bonito isso, né? Essa é uma história muito bonita. Muito bonita. História bonita. E aí eles criam Maria para que Maria traga a salvação para o mundo. Muito linda a presença de Deus na vida desses dois, com ter passado a vida inteira, né, sendo discriminados, debochados por não terem filhos. Quando vão ter filho, a mãe do Salvador. E ali, São Joaquim, na oração, ele pede para Deus: "O Senhor, eu peço, porque eu quero contribuir na história do Salvador, do Messias." Eles já esperavam o Messias. Eu quero contribuir, por isso que eu quero ter filhos também, porque pode vir de mim. E exatamente vem dele. Mas antes de muita alegria, tem sempre muito choro, né? Então, quando você está aí passando aí seus problemas em casa aí, não fica achando que é só com você, não, porque problema não é uma exclusividade sua. Problema é de quem está vivendo. E depois de uma noite de choro, sempre vem uma manhã com muita alegria. Então, meninas, Para
encerrar, uma oração. Eu escrevi uma oração para a gente encerrar, pedindo a intercessão desses santos todos que conversamos hoje, que a gente possa aprender muito, muito, muito com eles. Quer cantar? Não, pode rezar. Santana e São Joaquim, pais amorosos de Maria, intercedam por nós, junto a Deus, concedendo-nos sabedoria e amor familiar. São Cristóvão, protetor dos viajantes, zela por nós em nossas jornadas e aventuras. São Camilo, padroeiro dos enfermos, traga alívio e cura para aqueles que sofrem. Nossa Senhora Rosa Mística, roga por nós e concedei-nos a graça da pureza de coração e de alma e a beleza da virtude. Amém. Santana, São Joaquim, São Camilo, São Cristóvão e Nossa Senhora da Rosa Mística, rogai por nós. E alô para todo mundo que participou aí conosco. Queria agradecer, né, a presença aí com a gente, pela primeira quarta do mês. Exato. Ela está aqui junto com a gente para trazer aí, né, essas coisas tão bonitas. Essa catequese, né? É a nossa catequese, viva, né? Viva. A gente aprendendo cada dia. É. Na verdade, acho que dá um pedacinho de uma música. Vamos despedir primeiro, né? Isso. Aí a gente já vai fechar. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E Ele quer. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão.